do Youth One, estou aqui a convite de Dom Vivi, estamos em Carcavelos, o berço do grafite em Portugal, segundo a história, se calhar há outro berço, mas eu só conheço este, em Carcavelos. Estamos aqui perto do Hall of Fame e venho falar um pouco de mim, Youth One, Adalberto Brito, com os amigos da E. Sei que o grafite em Portugal teve início aqui em Carcavelos, por volta dos finais dos anos 80, exatamente nesta escola, neste Hall of Fame, que tem praticamente 25 anos de existência. Tudo começou, segundo a história, com um estrangeiro, um francês, que trouxe a novidade aqui para a zona. Antes disso ainda havia os filmes de breakdance e o MTV Your Raps e a Source Magazine, mas o grafite teve grande impacto aqui em Carcavelos quando um francês trouxe duas revistas, e a Sprechen Art e a Subway Art. Depois passou aqui de mão em mão de artista para artista. Havia aqui um núcleo de jovens que faziam grafite, o Casar, o Mystic e muitos outros. Esse grupo de jovens, na altura, começou a fazer grafite exatamente nesta escola, lá dentro, mas depois houve uma altura que a coisa passou para o Wise. O Wise hoje em dia é o Noman, também é uma pessoa que já faz grafite há muito tempo. Eu sou o Noman, sou um artista de grafite de Lisboa. Fui convidado aqui para vos falar qualquer coisa de mim, portanto, basicamente eu comecei a pintar em 89. Sou um jurássico aqui do grafite da Tuga. Era DJ na altura, estava a dar os meus passos de DJ, e eu e os amigos, quando gravávamos as nossas mixtapes, nós tínhamos que escrever o nome da mixtape ou os artistas e escrevíamos na própria cassete. A pouco e pouco, e com a influência de ver nos filmes e tudo isso, ela fica no subconsciente, nós começamos a desenhar as letras dos artistas nas cassetes, em bubble letters, pequenininho e tudo isso. Comecei-me a interessar mais por aquilo, comecei a desenhar essas letras maiores à parte, sem ser na cassete, num papel. Depois disso e desse interesse, porque isso começa a crescer cada vez mais dentro de nós, isso são pontos de ignição, tive a felicidade de morar em Carcavelos e conhecer, na própria escola onde eu estudava, as primeiras pessoas a começar a pintar em Portugal em 88, que pedi-lhes algumas dicas, fui ver uma vez ou outra como é que pintavam, e assim dei um arranque em 89, comecei a pintar grafite em 89. Lembro que em 88 tive alguns cliques de ver grafites aqui em Portugal dessas pessoas, do Casar, do Mystic, do Gizmo, do Spunky, tudo artistas que se calhar nunca iriam entrar para o mundo do reconhecimento do grafite nacional, infelizmente, porque também pararam de pintar cedo, mas são essas pessoas que um ano antes de mim e de outros pioneiros que ainda pintam hoje, como o Youth, foram pessoas que estavam lá, aquele centímetro antes de nós, mas pronto, que eu acho que merece ser falado. Com o Wise, com o Exas, com o Noke, ou Bay, se quiserem chamar, com o Mosaic, e a partir daí esse núcleo de nós 5 mais ou menos, mais um ou outro, claro que houve mais, mas agora estar a nomear toda a gente é complicado. Naquela altura, início dos anos 90, os NCA já pintavam a sério, ou seja, eu penso que foi a partir dos NCA que a coisa começou, para mim pelo menos, a tomar um contexto mais sério, quando me apercebi que estar em contacto realmente com um muro grande, bem feito, bem elaborado, por um crew, aí é que eu percebi que realmente o grafite era uma coisa realmente forte. Aqui neste Hall of Fame também passaram nomes como o Lumit, o Daim, os Gêmeos, e muitos mais, a Tiki, sei lá, nomes que até eu nem sei quantos passaram cá. Eu comecei a me interessar, comecei a comprar revistas que basicamente, como a Hip Hop Connection, eram revistas que tinham tudo a falar sobre hip hop e tinham uma página central onde tinha tipo duas páginas, esquerda e direita, sobre grafite de Londres. Às vezes esse artista, que era o Steam, era fotógrafo também, o Steam
ia a Nova York ou a Califórnia, a outros países da Europa, entrevistava outros artistas e punha essas fotografias também. Não havia provavelmente uma revista de grafite, o que havia era uma revista que continha 2 páginas de grafite. Mais tarde, a partir de 93, começa a haver as primeiras revistas de grafite. No final, em 90, já havia a Bíblia do grafite, que era a Savoy Art e a Spreken Art. Eram as bíblias, eram livros internacionais de Nova York que continham imagens de grafite em que nós nos começávamos a basear e a incentivar e a pintar. Ou seja, de 2000 para cá, o grafite começou a ter algo importante porque a internet assim o permitiu. Com a internet nós conseguimos ter acesso ao que se passa pelo mundo fora. O grafite hoje não é o grafite de ontem, não é o grafite de há 10 anos e não é o grafite de há 25. Há 25 anos eu friso que não havia material, principalmente em Portugal. Em França, Alemanha, Inglaterra havia sim, porque muitos desses estrangeiros, ou seja, desses países, iam aos Estados Unidos muitas vezes pescar os americanos para fazer tours na Europa, e foi assim que eu acredito que o grafite na Europa explodiu. O grafite mudou muito hoje em dia em Portugal e no mundo. O grafite hoje em dia já deixou de ser uma coisa que soa àquele país ou àquela cidade. Hoje o grafite é muito universal. Antigamente, nos anos 90, podíamos ver a peça de um artista na internet ou no quase começo da internet, porque a internet também ajudou a modificar isto. Portanto, um bocadinho antes da era da internet, o que nós víamos as revistas era que o estilo de cada cidade era muito próprio. Conseguimos quase identificar que aquele artista era de determinada cidade pelas influências dos kings ou dos mentores dessas cidades da Europa e do mundo. Hoje em dia, com a internet, tudo se modificou porque toda a gente vê influências em tempo diretas ao clique de um botão, centenas de grafites ou milhares de grafites a toda a hora, sempre a passarem. E no subconsciente é difícil que cada artista não tenha quase influências mundiais ou tudo. Portanto, hoje é uma grande salganhada, perdeu alguma identidade. Mas pronto, essa salganhada, entre aspas, também é bom porque também faz uma diversificação genuína, porque porque se vê que há o fenómeno da internet como um espalhar de influências a toda a hora e na mente das pessoas. Se quiserem procurar mais de mim, vão a nomenum.com, está lá tudo, grátis. E para o Dom Vivi, big respect, ok, de Carcavelos, para ti, mano. Obrigado.